A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, queridos amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com todos. Queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor, esta bênção de Deus para as nossas vidas, que é a sua palavra, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja Jesus. Observe aqui que a palavra do Senhor está falando sobre duas casas. Essas duas casas, queridos, representam as pessoas, representam o fiel e o infiel, representa o prudente, o homem prudente e o insensato. Observe que Jesus diz que todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Observe que vem a chuva, vem os rios, os ventos, e batem contra aquela casa, e esta casa não pode cair, esta casa não cai. Chamada de Juliette. Porque esta casa foi edificada na rocha. Mas aquela que foi edificada na areia, ou seja, aquela que ouve a palavra de Deus e não pratica. Porque quantas pessoas, irmãos, ouvem a palavra de Deus e não praticam? Quantas pessoas pregam e não praticam? Quantas pessoas pregam santidade e não praticam santidade? Quantas pessoas pregam o amor e não vivem o amor? Quantas pessoas pregam o perdão e não perdoam? Quantos pregam, louvado seja Deus, que a justiça, a vingança pertence a Deus e querem fazer justiça e vingança com as suas próprias mãos? Esta pessoa é uma pessoa caída, irmãos. A pessoa que quer, louvado seja o nome de Jesus, fazer tudo da sua maneira, do seu jeito e não do jeito de Deus, é como esta casa que foi edificada na areia, que veio a chuva, também veio o rio e os ventos, bateram contra aquela casa e ela caiu, foi grande a sua queda. Observe que o que acontece com a casa edificada na rocha, acontece com a casa edificada na areia. Vem vento, vem chuva e vem rio sobre a edificada na rocha. Vem vento, vem chuva e vem os rios sobre a também que está edificada na areia. Está mostrando que a minha luta e a tua luta, louvado seja Deus, daqueles que estão edificados em Cristo, daqueles que não estão alicerçados em Cristo, são as mesmas. A diferença é que só só um prevalece de pé. E o que prevalece de pé, irmãos, é aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. É aqueles, louvados a Deus, que dá ouvido à palavra de Deus, se alicerça na palavra de Deus. Porque muitos dizem estar de pé. A Bíblia diz: aquele que está de pé, olhe, não caia. Cuidado, não caia. Permaneça em oração, permaneça, louvado seja Deus, buscando, permaneça confiante na palavra de Deus. Aonde temos edificado a nossa casa nesses últimos dias? A quem temos dado ouvido? A voz de Deus, louvado seja o nome de Jesus, ou a voz do inimigo da nossa alma? Porque Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, estava 40 dias e 40 noites no deserto com fome, e veio o tentador pensando que podia derrubar Jesus, porque ele estava com fome e com sede. 40 dias e 40 noites, achando que podia se aproveitar da fraqueza física, enquanto espiritualmente Jesus estava em espírito fortalecido no seu espírito. Estamos vivendo, irmãos, um tempo onde pessoas dizem: eu sirvo a Deus, eu não caio. Estão caídas dentro das igrejas, estão caídas carregando a Bíblia na mão, porque ouvem a palavra, pregam a palavra, mas não praticam a palavra.
E essas pessoas que ouvem a palavra e não praticam, a Bíblia deixa bem claro que é comparada a um homem insensato, a um louco, que está ouvindo a verdade, que sabe o que é certo e prefere fazer o que é errado. Então estamos vivendo os últimos tempos e temos visto, irmãos, a queda destas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Não importa o tempo de ministério não, querido. O que importa, louvado a Deus, você verdadeiramente, eu e você, nós verdadeiramente praticarmos a palavra de Deus. Eu tenho 10 anos de evangelho, eu tenho 20, tenho 30, um dia para Deus com 1000 anos como um dia. Quando se a gente pecou, se a gente se apostatou, não valeu de nada. O tempo que você passou carregando uma Bíblia, evangelizando, não valeu de nada para a sua vida com Deus, para você ter a sua salvação em Cristo. Não que seja mérito, salvação não é mérito. Salvação é fidelidade, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, você viver a vida com Cristo. Para sermos salvos, temos que ter uma vida com Cristo, viver uma vida com Cristo. Salvação não é por obras, não é por méritos. Louvado seja o nome de Jesus. Salvação é um favor merecido. Não fizemos nada para merecer. Louvado seja Jesus. Então estamos vivendo um tempo. E esse tempo, irmãos, agora, é de nós verdadeiramente queremos viver uma vida com Cristo. Estamos alicerçados na palavra de Cristo. Eu tenho visto até no nosso ministério, louvado seja Deus, pessoas desviadas como, pastor? Porque a sua casa está alicerçada na areia. Deus manda perdoar, não perdoa. Deus manda amar, não ama. Deus manda viver a santidade, não vive. Ensinam santidade, pregam santidade, até louvam, até falam em línguas, até profetizam. Mas a Bíblia diz, não adianta nada disso se não tiver o amor supremo, amar a Deus acima de todas as coisas, tiver Deus na vida. Temos que rever os nossos conceitos, senhores. Temos que rever os nossos conceitos, porque o fim está se findando. A qualquer momento pode chegar a minha e a tua hora. Aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Prudente é aquele que ouve, pratica, guarda, insensato, ouve é mesmo que nada. Eu tenho nesses últimos dias debatido com pessoas, e me encontrado conversando com pessoas assim, irmãos. E observe que a queda é grande. A queda é tão grande, irmãos, daquele que a casa é alicerçada na areia, que a Bíblia diz que sofreu os mesmos ataques da casa alicerçada na rocha, os mesmos ataques, e caiu. Aquele que estava casificado na areia, a queda foi grande. Não adianta você pregar em pecado, não adianta louvar em pecado, não adianta estar louvando em pecado, cometendo a prática do pecado, não adianta louvar sem perdoar o seu irmão, não adianta você, ainda que você venha oferecer a sua oferta no altar, você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se seu irmão tiver alguma coisa contra ti, você dê a sua oferta no altar, vai lá, reconcilia com o teu irmão, depois vem oferece a tua oferta. Se você tiver louvor de pecado, pregando em pecado, cuidado. Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, foram mortos porque estavam em pecados, levaram fogo estranho. Cuidado com esse fogo estranho no altar, cuidado com esse fogo estranho quando você está louvando. Talvez você não vê a morte física, mas a morte espiritual é real. A morte espiritual existe. Quando Deus disse para Adão, não coma do fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal, que tu morrerás. Ele comeu, morreu espiritualmente, perdeu as suas vestes de luz, e muitos estão mortos, achando que estão vivos. É tempo de verdadeiramente sermos ressuscitados por Cristo, pelo poder da sua palavra, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Ore por esse humilde vaso de barro, ore pelo meu ministério, ore pela minha casa, pela minha família. Peço a Deus para me manter na sua presença de pé, porque precisamos de orações, e as orações do santo valem muito seus efeitos. Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com todos.